Olá, bem-vindos a mais uma Speak Talk. Hoje com a Egor, temos connosco a Sandra Carvalho, que é diretora da Egor Norte. Eu vou dizer o restante apresentação, a diretora executiva Norte de Recrutamento, Executive Search e Assessment Center da Egor. Vem falar-nos sobre os desafios de um mercado com talento escasso e recrutamento complexo. Esta dificuldade crescente em captar o interesse dos melhores candidatos face às necessidades e a crescente dificuldade em motivar os melhores a crescer com a empresa. Bem-vinda, Sandra. Obrigada Isabel, obrigada ao convite que me interessaram e ao Grupo EGOR. Agradecer à Associação Empresarial do Minho a oportunidade de estar aqui convosco e poder falar aqui sobre alguns tópicos que espero que seja um tempo também positivo para todos nós. Graças, com certeza, portanto eu vou-te passar a palavra. Neste momento a sessão é sua. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos então falar aqui um pouco sobre aquilo que a Isabel de facto disse, a ver se o slide passa para a frente. Exato, desafio no mercado de talento escasso e recrutamento complexo. E quando me propuseram o tema, eu fiquei a pensar, é um tema fácil. Não, fácil, não é nada fácil. Comecei a desmembrar o novelo e cada vez que puxava vinha mais outro tópico, mais outro tópico e mais outro tópico. E a primeira pergunta que eu coloquei, e que até vos colocava a vocês, que é para não ser eu a única também a falar, não seria justo, é se há mesmo escassez de talento. Se consideram que há mesmo escassez de talento. Escassez de talento ou falta da capacidade de atração? Eu acho que há mais falta de capacidade de atração, porque talento nós temos. Eu acho que nós temos bastantes. Aliás, nós temos pessoas não com talento, mas temos pessoas com muitos talentos, muitas competências. Uma pessoa é mais do que um talento. Nós, de facto, temos vários predicados, conforme eu gosto de dizer. Na minha experiência, os meus clientes continuam a pedir portugueses, querem portugueses para trabalhar lá fora, fora do nosso retângulo, por variedíssimas situações. Nós, de facto, temos uma facilidade imensa a falar línguas e somos trabalhadores, somos imigrantes, estamos habituados a trabalhar de sol a sol e, portanto, o português é sempre um bom trabalhador. E depois também temos excelentes universidades, excelentes universidades aqui no nosso norte, não é? Nomeadamente Porto, Coimbra, Aveiro, Minho, portanto, são universidades de referência. Portanto, eu penso que nós temos muito talento e temos pessoas com muitos talentos. Temos é que conseguir captar estes talentos, não é? Portanto, temos que conseguir atraí-los e ter a capacidade de reter e de motivar. Eu prefiro motivar. Reter é uma palavra que eu digo cada vez menos, não é? Senão parece que estamos aqui a tentar reter a pessoa e pôr aqui umas algemas e não queremos que saia. Se a pessoa quiser sair, bom, terá que sair, nós não vamos prender ninguém, mas nós temos que saber motivar os melhores, não é? Motivar os melhores. E era sobre isto que eu iria falar. O que é que alterou nos últimos anos? Pediram também para abordar esta questão. O que é que alterou nos últimos anos em termos de um impacto geopolítico? Nós começamos aqui com o Brexit, não é? O Brexit teve aqui um impacto muito direto no recrutamento em Portugal. Teve. Porque com a saída do Reino Unido, muitas empresas financeiras e tecnológicas começaram a explorar Portugal como um hub interessante para trazerem as operações que anteriormente estavam em Londres, estavam no Reino Unido, e começaram a trazer as operações para Portugal. E, portanto, aí começaram a explorar o nosso produto, os nossos profissionais, não é? E com regalias mais interessantes do que aquelas que nós, em termos de indústria e serviços, tínhamos em Portugal. Portanto, além de virem para Portugal com hubs tecnológicos, conseguir captar o nosso talento, havia portugueses também no Reino Unido que voltaram para Portugal, mas também já trouxeram outros benefícios e outras expectativas que não estavam disponíveis, que fossem diferentes ou que tivessem aqui um grande retrocesso. A pandemia também nos trouxe aqui uma situação diferente. Nós começamos a trabalhar em teletrabalho, começamos a não ter que ir ao escritório todos os dias, começamos a trabalhar muito mais de forma digital e, portanto, houve aqui também uma série de expectativas e regalias que o profissional, o colaborador, está habituado. E a guerra da Ucrânia também, que é uma situação que é um pouco mais recente, a guerra aumentou aqui a procura de talentos em IT.
Muitas empresas que dependiam de engenheiros e especialistas da IT na Ucrânia tiveram que diversificar a sua procura, diversificar os ativos que tinham nas equipas. Então começaram a ir à Europa a buscar outros profissionais, nomeadamente também em Portugal. E, portanto, não é que o talento é escasso, mas não há menos. Ele há. Só que, de facto, tivemos aqui também outras empresas que vieram a Portugal buscar o nosso talento, não é? Nós fazíamos também recrutamento de Portugal, por exemplo, para os Estados Unidos. Portanto, agora o mercado é global, ficou globalizado de uma forma que não há retrocesso. Da forma é global em termos profissionais, mas tem que ser também global em termos de retroativos, ou retroativos não, em termos de retribuição. Em termos de retribuição. Portanto, eu penso que aqui há um papel da nossa indústria portuguesa para estar atenta a esta flexibilidade, esta globalidade e termos esta capacidade de ajuste, adaptação e de captação. E o que é que mudou nas pessoas? Foi isso, de facto, esses três tópicos, a flexibilidade que as pessoas se habituaram a ter, não é? A pandemia trouxe essa necessidade. Primeiro foi uma necessidade de flexibilidade e depois é um conforto em termos do teletrabalho. As pessoas valorizam bastante o work-life balance, conseguem conciliar tudo o que têm que fazer em termos profissionais e em termos pessoais e fazer na mesma o seu trabalho. Há quem diga que em casa até trabalhamos melhor, trabalhamos mais, porque não temos que ter uma hora para o trabalho, uma hora de regresso, e portanto trabalhamos mais, não temos que fechar o computador mesmo às 6 para ir buscar os miúdos à escola, porque já estamos mais perto. E, portanto, vemos também que as pessoas precisam de um propósito, não é? Pedem-nos um propósito. Ok, vou trabalhar para a empresa, mas qual é o projeto? O que é que eu posso fazer daqui a um ano? O que é que eu posso fazer daqui a 2 anos? Portanto, de facto, o mercado de trabalho também mudou e os profissionais, os colaboradores, as pessoas gostam desta forma de agir, gostam desta forma de trabalhar, não estão capazes de voltar àquilo que era antigamente, não é? Temos flexibilidade de trabalho, temos teletrabalho e as pessoas não estão disponíveis para reduzir estes benefícios que temos hoje em dia. Portanto, não queremos perder regalias nem benefícios que foram conquistados, não é? Como em tudo na vida, ninguém quer perder, não é? Outras situações que dificultam a captação do nosso talento. Eu acho que é por Portugal ser tão bom em variadíssimas coisas, e aqui o trabalho da ICEP e das câmaras luso-francesa, luso-britânica, as várias câmaras de comércio também trabalham bastante bem, entre aspas, vender Portugal, não é? Nós vendemos o nosso talento, não é? Temos um talento altamente qualificado, com excelentes universidades, um talento multilingue, nós temos uma facilidade de falar línguas fantástica, portanto podemos trabalhar em qualquer organização multinacional. Temos também inovação e tecnologia, somos um país bastante empreendedor, não fosse nós sermos os pioneiros em Via Verde e no multibanco, não é? Portanto, temos de facto aqui mentes brilhantes e criativas para inovar. E, de facto, temos um acesso. Nós aqui no Minho, aqui no Norte, temos um acesso ao mercado global, por ar, por mar e por terra, não é? Portanto, nós estamos pertíssimo do Porto de Leixões para exportar e para importar matéria-prima, estamos pertíssimo do aeroporto e estamos também perto para o resto da Europa, com a saída para os nossos irmãos aqui por Espanha. Portanto, isto é interessantíssimo, este nosso quadrado aqui no Minho, para trazer outras indústrias. O metro quadrado é mais barato, nós somos simpáticos, comemos bem, o clima é ameno, não temos guerra e temos aqui o Porto de Leixões e o aeroporto e terra, portanto podemos sair e chegar, portanto, com estas facilidades também que temos. Portanto, temos aqui no Minho um território bastante apetecível para trazer novas indústrias, que têm vindo, indústrias multinacionais de vários setores de atividade, global services também de vários setores de atividade, ou seja, nós somos um destino bastante atrativo em termos de investimento, a nossa mão de obra é das mais económicas da Europa, não é? Portanto, são boas notícias para Portugal, mas também traz novos desafios na captação e na retenção de talento. Portanto, o talento torna-se escasso porque, de facto, temos mais concorrência, não é? Já não somos só nós, os industriais, as nossas PMEs, não é? Calçado, têxtil, de história que temos. Temos muitas indústrias que vêm cá para dentro do nosso território também e são concorrência direta para captar os melhores. E se tiverem aqui outros benefícios que são atrativos, pois com certeza que os melhores vão atrás de um maior benefício.
Às vezes não tem que ser o maior salário, mas tem que ser outro tipo de benefício que para eles são interessantes. E a questão do teletrabalho é muito interessante e é um fator dissuador mesmo. Assim, podemos ter aqui escassez em alguns talentos em algumas áreas mais tecnológicas, a saúde, a engenharia, a concorrência interna entre empresas. Eu acho que seria interessante se os nossos empresários, se a nossa indústria pudesse de vez em quando fazer um benchmarking salarial ao seu contexto, a tudo que está à volta, para perceber o que é que o vizinho do lado, o outro vizinho e outro vizinho têm como benefícios, porque senão estamos a pedir um desenho de um candidato e a dizer que lhe oferecem 1.000 euros ou 2.000 e está desfasado com aquilo que a concorrência está a pagar e, portanto, está a pedir as mesmas competências, mas o vizinho do lado tem as competências, mas paga mais, ou tem outro benefício, ou tem um teletrabalho, ou tem um seguro de saúde, ou dá 500 euros para quando o colaborador casar, que também há, não é? Ou dá um ticket para comprar os livros dos filhos, ou dá aqui uma ajuda para pagar a escola dos miúdos. Portanto, há aqui outro tipo de benefícios que não só o salário, que são extremamente atrativos. E percebermos como é que a concorrência está a atuar é capaz de ser também interessante para podermos conseguir captar e reter. A evolução das exigências no mercado que foram evoluindo e foram se diversificando, muito mais digital, muito mais longe. E depois tenho aqui uma situação de profissões operacionais. Eu estava a dizer à Isabel antes de começarmos a meeting que não sabia se a grande dificuldade na AEMinho é em recrutar perfis de middle and top management ou se a grande dificuldade está nas profissões mais operacionais. Aqueles técnicos que nós chamamos de técnicos e diferenciados, mas que são cada vez mais diferenciados, não é? Porque cada vez mais estes ativos, um eletricista, um torneiro, um serralheiro, são extremamente difíceis de encontrar e caros também, não é? Devido a serem quase unicórnios, não é? Portanto, há aqui uma série de pontos que dificultam bastante encontrarmos o candidato que queremos. Assim, o talento, é difícil encontrar profissionais nestas áreas específicas, como eu estava a dizer, tecnologia, saúde, engenharia. É interessante vermos como é que está a concorrência, as dificuldades da fase de contratação, quando um candidato gosta do projeto, gosta da empresa, mas a outra não lhe deixa sair e vai continuar a tentar captá-lo. É importante vermos como é que a concorrência está a captar e a conseguir motivar os colaboradores, não é? E temos que ter aqui também um mercado de trabalho que é mais digital, com mais inovação e mais flexibilidade para o colaborador, para conseguirmos também captar o interesse. Assim, objetivamente, o que é que dificulta o recrutamento? Quando me chegam, por exemplo, quando um cliente me pede que quer um recrutamento, o que é que dificulta? Dificulta haver aqui um mismatch de competências. Não há um match entre aquilo que o meu cliente, a indústria, quer, não é? Em termos de competências para um perfil, e as expectativas e as competências do candidato, entre as expectativas do candidato e os benefícios oferecidos pela empresa. Não há um alinhamento. Às vezes as coisas são bastante dispares. A empresa quer aquele desenho XPTO que só existe mediante outra contrapartida que a empresa não está disponível a ter. E, portanto, é quase estarmos à procura de algo que não existe, não é? Portanto, um estudo do ano passado, recente, revelou que 75% das empresas não conseguem preencher as necessidades que têm em aberto. E se calhar não conseguem porque nós, de facto, pedimos com uma lista imensa, como se fosse uma lista de supermercado. E às vezes a pessoa é muito mais do que aquelas competências todas que nós temos ali. Ou seja, às vezes os nossos clientes pedem-nos rockstars e unicórnios, que não há, não é? O tempo das rockstars foi na década de 70, 80, que nós tivemos rockstars e unicórnios, nunca vi um. E, portanto, nós quando pedimos o candidato perfeito, é uma armadilha que estamos a colocar a nós próprios, não é? Porque nós pedimos um candidato perfeito para ontem, primeiro para ontem já não vou a tempo, não é? Terá que ser sempre para amanhã, não é? E o candidato perfeito não existe. A pessoa não é perfeita, não é? Portanto, o candidato também não poderá ser, não é? Então, o que é que poderíamos ter? Foco nas competências-chave, não é? Evitar longas listas de requisitos.
talvez pensar em contratar pelo potencial que a pessoa tem e não pela experiência, não é? Às vezes a pessoa tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de adaptação, uma resiliência, uma criatividade que pode ser muito mais interessante de alguém que tem experiência, mas não é resiliente, não tem criatividade, tem experiência, mas não tem potencial de desenvolvimento, potencial de adaptação, de adequação ao novo contexto de trabalho, não é? Temos que ser também flexíveis nos requisitos académicos ou na experiência, não é? Temos que ver aquilo que de facto temos que priorizar e concentrarmos às vezes no desenvolvimento de colaboradores. Se calhar vocês têm colaboradores internos que já têm formação, que se calhar podem desenvolver para preencher novas necessidades e desenvolver as competências que eles têm, se calhar ainda numa fase muito insípida, mas que podem desenvolver, porque o candidato perfeito não existe. Não existe. E os meus clientes pedem muitas vezes, a minha equipa põe as mãos à cabeça a dizer não existe. Temos que ter aqui, não é? Temos que ter aqui este jogo, digamos, de cintura para saber o que é que temos no mercado e o que é que podemos procurar e o que é que podemos desenvolver, o que é que podemos aproveitar. Eu costumo dizer que saem, por exemplo, da FEUP, saem 300 engenheiros mecânicos por ano, 300 ou 400, o que seja, não estive a contar, mas são muitos, bastantes. Têm todos o mesmo currículo, não é? Têm todos o mesmo currículo, mas são pessoas diferentes. Às vezes a pessoa, as soft skills que a pessoa tem, faz a diferença para uma contratação dar certo ou dar errado, não é? Entre dois engenheiros que saem da FEUP com o mesmo currículo, sendo diferentes, isso faz a diferença. E essa diferença nós não conseguimos. Eu, quando envio para os meus clientes os relatórios dos candidatos, 3, 4 candidatos, envio os relatórios, não vai lá a pessoa, não é? Vai um relatório, não é? Que é frio, não é? Não tem emoção, não tem personalidade. E por isso eu aconselho sempre a falarem com a pessoa e verem o potencial também que a pessoa tem de adequação a um novo projeto, uma nova função, não é? Acho que pode fazer sentido, porque não existe unicórnios, rockstars. Eu já procurei, não encontramos, não encontramos. E os currículos são todos iguais. Todos iguais não, mas a parte técnica muitas vezes é mais semelhante, mas as pessoas é que realmente estão É diferentes. isso, é isso. Se virmos engenheiros mais ou menos com a mesma faixa etária, que fizeram a mesma formação, vai ser muito próximo, não é? Portanto, nós temos de facto que entrevistar a pessoa. Por exemplo, eu tive um cliente que me disse que só queria engenheiros de uma certa faculdade e não queria de outra. E eu, para a minha equipa, valorizo outra coisa. Por exemplo, eu valorizo mais uma pessoa que teve a servir nas caixas de supermercado, que teve a trabalhar à noite, que teve outros trabalhos, que foi atleta federado, mas pode não ter tido grandes notas na faculdade, não foi aluno de 20, nem 19, nem 18, nem de 17, mas fez a faculdade e teve também outras atividades. Isso diz-me muito, diz-me que sabe gerir o seu tempo, sabe gerir prioridades, não é? Tem expectativa, tem criatividade, tem essa flexibilidade e tem uma meta por objetivos, não é? De uma pessoa que só faz a faculdade e não tem outras tarefas, só fez aquilo, não é? Pode ser fantástico, eu tenho que entrevistar os dois, mas a escolher entre um e outro, se calhar aquele dá-me mais segurança. Aquele que teve várias atividades e conseguiu gerir o seu tempo dá-me mais segurança quando temos uma função extremamente desafiante e que trabalha por objetivos e tem que ser tudo para ontem, não é? Portanto, temos que ponderar. Exatamente. Não existe, temos que fazer aqui algumas Com cedências. ajuste. Exato. Algum ajuste. É isso mesmo. Obrigada, Isabel. Assim, o que é que nós podemos também fazer? E este reskilling também de competências pode ser feito também em termos internos. Vocês podem ter planos de desenvolvimento personalizados, não é? Algumas formações, dar oportunidades dentro da empresa, haver aqui uma pool de talentos que podem evoluir, seja de forma ascendente, seja para o lado, mas há aqui uma pool de profissionais que vocês podem conhecer e podem desenvolver, não é? E podem ter esta mentoria também, acompanhamento e ter este desenvolvimento de talentos internos. Às vezes faz sentido. Alguém que entra como operador, mas tirou outro curso e se calhar pode ascender a outra função e aí já não temos que ir ao mercado buscar e estamos a motivar quem temos internamente e estamos a aproveitar o talento que vamos desenvolvendo. Também parece ser uma situação interessante para a esquecer.
não é? Daquilo que nós temos lá fora. Ou seja, aqui promoção interna, requalificação dos vossos ativos, programas de mobilidade interna pode ser um investimento interessante em termos de recrutamento interno, neste parte também de reskilling, não é? Depois há outra situação também que eu gostaria só de deixar aqui, que é o Promove. Eu penso que muitos já devem conhecer. Este é um programa nacional com o apoio de algumas empresas do nosso norte, não é? Com o Instituto de Emprego também, com o Ministério do Trabalho, com algumas associações, já tem 120 empresas envolvidas, 8 laboratórios. Fizeram aqui entre aspas, um benchmarking de mercado e viram quais eram as funções que estavam em carência para o futuro, não é? Para um futuro próximo, quais eram as funções que iam ter mais pedidos e que estavam aqui em carência. Então desenvolveram aqui alguns programas formativos, também com uma componente muito prática nas empresas, para formar pessoas que até já tinham outra função, tiveram outra vida profissional e estavam dispostas a fazer este reskilling de competências. Então há aqui este programa que é bastante interessante, que pode ser também uma alternativa quando nós não temos aquilo que procuramos no mercado. Este programa está a dar esta formação, a desenvolver, e é um programa que se calhar algumas indústrias também podem ter, não é? Fazer esta reskilling e esta formação de alguns colaboradores também internos. Eles fizeram este estudo de mercado e já têm formandos para eletromecânica e manutenção industrial, que nos pedem sempre. Software developer, analista químico, eletricista de instalações, assistente especializado em contact center, também é uma função que nos pedem muitas vezes. Portanto, há aqui uma série de funções que não há no mercado e que eles estão a desenvolver, a fazer um reshaping, um reskilling de pessoas que já tiveram outra vida, não é? Eu própria já tive outra vida. Eu entrei para a Egor como a fazer esse reskilling, esse reshaping. Eu entrei para a Egor como estagiária. Portanto, e fiz um volte-face da minha vida, não é? E não tinha experiência nenhuma, era aquilo que eu dizia há bocado. Eu não tinha experiência nenhuma em psicologia ou em recursos humanos. Tinha era vontade de fazer. E aí agora permitiu-me aplicar essa vontade, essa resiliência, essa criatividade. Pronto, e hoje estou a falar com vocês. E muito gosto, não é? Se tivessem só na Igor colocado uma pessoa com experiência, nunca estaria aqui com vocês. Não é? Eu não tinha experiência nenhuma, só tinha vontade. Houve espaço para esse crescimento, não é? Para esse desabrochar profissional. Sim, houve espaço, houve formação e houve tempo e houve paciência comigo, não é? Que eu entrei para estágio mesmo curricular, portanto não sabia nada. Mas apostaram em mim porque eu tinha de facto vontade de fazer, não é? Portanto, se nós apostarmos numa outra pessoa que tenha vontade, tenha resiliência, a pessoa pode nos surpreender, não é? E nós escusamos de ir ao mercado ir buscar um rocket star, não é? Mas os candidatos também nos perguntam, and so what? Perguntam-nos, então e a empresa? A empresa também tem que ser, entre aspas, sexy, não é? Também temos que ter aqui uma cultura organizacional interessante. Perguntam-me sempre, e o clima da equipa? É bom? A equipa dá-se bem? Perguntam-me sempre. Sempre. Portanto, temos que ter também este employer branding, não é? Podemos fazer este employer branding, podemos fazer nas redes sociais, no LinkedIn, no que seja, podemos publicitar tudo de bom que nós vamos fazer para a empresa, que nós fazemos na empresa, porque isso vai captar o interesse também dos bons candidatos, não é? Vai captar o interesse de também trabalharmos naquela empresa. Portanto, temos que reforçar também aqui a proposta de valor para o colaborador, não é? Temos aqui uma cultura inclusiva e diversa, eles gostam de trabalhar em ambientes também multidisciplinares e multiculturais, perguntam muitas vezes como é que é a cultura da empresa e também transparência e autenticidade. Já não estamos em tempos de termos um candidato e dizermos só o que é o projeto e não dizermos mais nada além disso. Temos mesmo que ser transparentes, eles pedem-nos essa transparência e quando não há, o candidato desiste. E quando o tempo demora muito tempo para darmos feedback, o candidato desiste. Porque de facto consideram que, em termos de respeito, a coisa falha um bocadinho. Portanto, é necessário o candidato agora. Antes éramos nós que escolhíamos os candidatos, eu punha anúncios e tinha 100 respostas, agora não tenho respostas, pelo menos respostas de interesse, não é? Tenho que ir à procura deles. E, portanto, é o candidato que escolhe a empresa para onde quer ir agora. Os bons candidatos, não é? São esses que nós queremos, não é?
Portanto, temos de ter benefícios atrativos e personalizados também para as pessoas, isto já em termos de retenção, de motivação da parte dos benefícios e compensação, porque é muito difícil, é tão difícil ir captar, é tão difícil ir buscar o talento, que tem que ser também igualmente difícil e importante conseguirmos motivar as pessoas, porque senão estamos sempre a perder, não é? Entrou, passado 3 meses sai, não faz muito sentido, não é? É dinheiro, time is money sempre, não é? Portanto, é dinheiro que perdemos em informação e em tempo, porque tornamos a ter a mesma necessidade que tínhamos há 3 meses atrás e aquele ativo já saiu. Portanto, além de os irmos buscar os mais interessantes, os melhores, temos que saber também reter, não é? E, portanto, temos que ter aqui também um alinhamento, aquilo que eu lhe dizia de work-life balance, o alinhamento saudável entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal. Fazer aqui esta análise de mercado que era também para não perdermos os nossos candidatos, os nossos colaboradores, os nossos profissionais. Ou seja, estes são 3 vetores, é importante haver muito flexibilidade de horário, trabalho remoto eles gostam, benefício e bem-estar de saúde, crescimento pessoal, formação, o que é que eu posso fazer amanhã, qual é a minha gestão, a gestão que posso fazer da minha carreira cá dentro, para onde é que eu posso evoluir, que outro projeto é que eu posso ter, querem sempre, então, esta faixa etária que sai mais jovem, que já com 3, 5 anos de experiência, querem estar sempre a progredir e estar sempre a aprender. Eu tive uma pessoa que me disse ao final de 6 meses que já sabia tudo e, portanto, tinha que sair. Portanto, não é preciso ter esta urgência de 6 meses, mas de facto foi isto também que mudou. Nós trabalhamos, já não trabalhamos para a vida toda, não é? Aquele projeto que é para a vida toda já não existe. Existe o Sim. candidato certo, não é? Mas para o trabalho incerto, sempre, cada vez mais, não é? Portanto, um projeto de 2, 3 anos já lhes parece muitíssimo bem e nós temos que estar conscientes disso. Tenho clientes que me pedem, não quero alguém que venha por 2, 3 anos, tem que ser que ficar, já não há, já não há. Nesta Exatamente. altura, faixa dos 30, 40, não há. Não é? Pronto. Ou seja, viver para o trabalho ou trabalhar para viver, não é? E as pessoas já Exatamente. não querem só o trabalho. Não, querem viver. É exatamente. Querem ter esse equilíbrio entre o viver e querem também crescer e aprender e ter novas coisas. Querem a nível pessoal, querem a nível laboral também. Sim. Isto exige muito mais da nossa, não é? Da nossa empresa, da nossa indústria. Exige muito mais de nós também. Exatamente, já não mantemos apenas o recurso humano com o salário. Temos que acrescentar toda uma Sim, sim, sim. envolvência. É verdade. Todo um contexto é importante. Ou seja, e agora, eu se calhar falo um bocadinho rápido mais, depois tinha aqui, isto já em forma de resumo, portanto, eu acho que não, poderá não haver escassez, ou tanta escassez, eu acho que há dificuldade na atração, dificuldade de ajustarmos aquilo que nós queremos e aquilo que o mercado tem e onde procurar. Eu acho que há dificuldade mais na atração de talentos. Sermos a falar dos middle and top, de facto que com os outros mais operacionais há dificuldade porque de facto é cada vez mais raro haver eletricistas, bons torneiros, bons serralheiros, bons técnicos de manutenção e são caríssimos, não é? Aí sim, temos aqui alguma escassez. Também a escassez porque temos cá muito mais concorrência, muito mais. Somos muito mais atrativos, não é? Portanto, eu não aconselhava a procurarem unicórnios, já me disseram que não existem. Pronto. Vamos procurar alguém que consiga fazer a função e consiga fazê-la bem e que nós consigamos também desenvolver um pouquinho, não é? Portanto, temos que dar tempo também à pessoa para desenvolver. Os candidatos são mais exigentes, portanto, nós temos que também perceber que o candidato não tem que ficar, uau, fantástico, alegre e contente por vir trabalhar na minha empresa. Eu fico contente que este candidato venha trabalhar na minha empresa, mas ele também tem que ficar. Portanto, isto tem que ser bom para ambos os lados, como nós sempre dissemos, não é? Portanto, o candidato também vai escolher para que empresa quer ir trabalhar. E nós temos que, também, entre aspas, vender o projeto, vender a empresa, vender a organização. Tem que ser salubre, não é? E depois ter a capacidade de reter, motivar, não é? Está tanto trabalho procurá-los, tanto trabalho captar a atenção de um bom candidato, vamos agora tentar mantê-lo e motivá-lo, não é? Para ele desenvolver-se cá dentro e desenvolver a empresa. Isto era o que eu tinha para vos dizer. Claro que há muito mais a dizer se puxarmos cada um destes tópicos, mas, Isabel, agora passa a bola para esse campo. Muito bem, e eu acho que neste momento agradeço mais uma vez, foi super clara a explicação e eu ressalvo aqui duas ideias que me ficaram, que é, portanto, há um novo paradigma que surgiu com o Brexit e depois com a pandemia e mais presentemente com a guerra na Ucrânia, e que realmente
mudou imenso o tipo de trabalho, o tipo de ofertas também que estão disponíveis e o contexto em que as pessoas, os ditos trabalhadores, pretendem trabalhar. E outra, que eu já sabia, mas que hoje consegui sedimentar, que é os unicórnios não existem. Portanto, não. Pronto, Há pessoas que acreditam, eu sei, mas infelizmente ou felizmente não existem. Portanto, temos mesmo que olhar para as pessoas como pessoas e que essa diferença acrescenta e que não temos que olhar apenas para os currículos e para os dados técnicos, eh, das verdade. formações académicas e todas as formações técnicas que os candidatos possam fazer. Este espaço, eu vou abrir agora para questões, que podem ser através do nosso chat, ou podem ser, quem pretender pode abrir os micros e, portanto, colocarem a pergunta diretamente. E, portanto, eu tinha só aqui enquanto esperamos que alguém queira se juntar a nós, uma das coisas que me ficou bastante latente é que há uma dificuldade em gerir as expectativas do recrutador, ou seja, esta questão do unicórnio, não estamos a levar na brincadeira, mas há uma dificuldade acrescida da vossa parte em quem seleciona os recursos humanos em quase que atestar que este tipo de candidato é quase impossível de encontrar. Como é que vocês Sim, fazem esta gestão de expectativas? sim, sim, é verdade. O cliente faz aquele desenho cirúrgico do candidato que quer, aquele que encaixava na peça quase como se fosse uma enzima, uma peça de Lego. E tem este desenho e este budget. Às vezes, para este desenho e este budget, não há match. Não há match. E, portanto, eu acho que também faz parte da nossa função tentar dizer o conhecimento que nós temos no mercado e dizer, olha, de facto, há candidatos com esta e com esta e com esta competência, mas para este budget já conseguimos candidatos com esta competência e tentar haver aqui um ajuste de expectativas, porque senão vamos estar a procurar e vamos para o LinkedIn e para a nossa network e para a nossa base de dados, que temos mais de 100 mil candidatos na nossa base de dados, e vamos estar a procurar algo que não existe. Portanto, eu acho que é necessário darmos este feedback todas as semanas ao cliente para tentarmos, em conjunto, encontrar aquilo que o cliente precisa. Ainda há bocado estava a falar com uma colega minha, ela dizia-me, porque estava a falar com o CEO de uma empresa, pediu-nos uma pessoa, mas diz, mas essa pessoa, diz ele, essa pessoa está a receber aquilo que eu ganho. Então, mas o que eu ganho é pouco? Sim, se calhar aquilo que ele ganha já está cristalizado há algum tempo. E o mercado ao lado foi evoluindo, não é? Não é? E foi evoluindo e foi aumentando em termos de benefícios, em termos de salário. Portanto, ele estava a pedir um diretor de produção que ganhava o mesmo que ganha o CEO da empresa. Está desfasado. Portanto, eu acho que temos que ter Exatamente. este conhecimento de mercado, é importantíssimo este benchmarking e percebemos o que é que a concorrência está a fazer, quem tem, o que é que está a pagar. E eu acho que é importante para percebermos até onde podemos ir e onde é que podemos ir buscar os melhores. Sim. Nós temos aqui duas questões que nos chegaram através do chat, portanto, por exemplo, Lobo Ruben, portanto, que nos coloca a questão de, atualmente temos notícias de que grandes CEOs pretendem voltar a trabalhar sempre nas empresas e não remotamente. Acha que é um problema de liderança ou produtividade? Hum. Tenho esta e depois tenho, mas acho que já os temas não, não têm muito a ver um com o outro, portanto, primeiro respondemos a esta, se calhar. Sim, tá, deixa-me ver, vou ver a pergunta aqui atrás. Exatamente, no chat. Muito bem. Pronto, Ruben Lobo estava a perguntar se é problema de liderança quererem voltar ao escritório ou Exato, problema de produtividade. de produtividade. Bom, que pergunta difícil, Ruben. Podia-me ter colocado uma pergunta mais fácil, não é? Como é que estava o tempo hoje? Está a chover aqui. Aqui também. Hum, Vemos o que aconteceu uma conhecida empresa, tida como um unicórnio, que começou a chamar as pessoas para ir para o escritório e as pessoas começaram-se a despedir. Não é? Portanto, a mim parece-me que retirar benefícios às pessoas, aí sim pode reduzir a produtividade, não é? Porque nós temos essa experiência em pandemia, que as pessoas quando foram para casa trabalhavam até mais e nós continuamos a fechar projetos. Os nossos clientes continuaram a fechar projetos e, portanto, não foi por falta de produtividade.
Eu penso que tem a ver com a filosofia da organização, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o tipo de trabalho. Se o trabalho, por exemplo, na minha equipa, a minha equipa consegue fazer o trabalho todo de computadores, não é? E, portanto, na minha equipa estão 2 dias em casa e 3 dias no escritório. 2 dias em casa porque o teletrabalho, porque podíamos fazer os 5 dias em casa, mas o escritório também é importante. É importante para conseguirmos agregar as pessoas, para as pessoas poderem fazer parte de algo, porque senão começa-se a desagregar a organização e a filosofia da organização e a identidade da organização. Eu penso que poderá ser mais por aí que os CEOs estão a chamar as pessoas ao escritório. Não me parece que 5 dias por semana no escritório seja profícuo, não é? Exato. Porque as pessoas vão perder aqui algum benefício. Mas um dia ou outro faz todo sentido para as pessoas se verem, porque senão as pessoas não fazem parte de nada. Fazem parte de um computador e fazemos todos tudo por Teams, não é? E eu acho que enquanto as pessoas forem pessoas, e é isso que nos distingue da inteligência artificial, não é? É que nós temos emoções e somos criativos e somos emocionais e gostamos de falar. A inteligência artificial sabe fazer contas de matemática melhor que eu, mas isso não é preciso ser inteligência artificial. Portanto, sabem de facto fazer contas de matemática e outras situações melhor que eu, mas em termos emocionais, da empatia, não têm. Eu acho que isto é importante para nós continuarmos a ser humanos, para continuarmos a trabalhar e, especialmente quando trabalhamos com pessoas, não podemos desligar este elo de ligação invisível. Eu acho que não é produtivo. É produtivo que as pessoas tenham esse mix. Um bocadinho em casa, um bocadinho de trabalho. Para o trabalho, para se sentirem agregadas, e em casa para ter essa liberdade, entre aspas, de Sim. fazer esse work-life balance. E até a nível económico e a nível até da própria mobilidade, que faz É todo verdade, a sentido nível cada vez económico. mais, Sim, cada sim, vez sim, mais. sim. E é uma das questões que colocou aqui a Angélica Brozone. Realmente acreditam que há formas melhores de contornar a questão de altos pagamentos com as atuais necessidades de moradia nos dias de hoje? Peço desculpa, não percebi. A questão da Angélica Brozone é: realmente acreditam que há formas melhores de contornar a questão de altos pagamentos, portanto, acredito que seja a nível salarial, com as atuais necessidades de moradia nos dias de hoje? De moradia? Sim, acredito que tem a ver a questão com a questão do valor Sim, eu do vou-lhe dar mercado um imobiliário. exemplo. Sim, eu vou-lhe dar um exemplo, não sei se é isto que vai de encontro ao que estava a perguntar. Nós temos um projeto muito interessante para uma multinacional, e a multinacional até pagava bastante bem essa pessoa. Era para uma função de cariz comercial internacional, pagava bastante bem. Mas não dava teletrabalho. Não dava teletrabalho. E a pessoa preferiu ganhar o que estava a ganhar menos, muito menos, ter teletrabalho, estar fora do Porto, onde tinha entretanto, nesta altura, comprou casa fora do Porto, onde tinha os filhos, tem uma moradia, preferiu manter essas regalias todas e não evoluir, não progredir em termos profissionais e não ganhar mais em termos salariais. Portanto, sim, depende muito daquilo que é o objetivo da pessoa. Há pessoas que preferem manter a sua quase sanidade mental, não é? A sua, Exatamente. não é? A sua, Sim. seu conforto e não serem assediadas por essa componente meramente salarial e monetária. Eu não Sim. sei se respondi à pergunta, se Sim, sim, percebi. eu acho que sim, lá está, temos que a qualidade de vida não é toda igual Às para, vezes pesa não é? mais, não é? Exatamente, E se calhar depende também da qualidade. Obrigada, Angélica. Também às vezes depende em que fase da vida é que nós estamos. claro, exatamente, Não é? exatamente. Tudo é para ser pesado, mas de facto nós ficamos até admirados que a pessoa preferiu não progredir e não receber mais e ficar, não, disse não, porque eu levo os meus filhos à escola, eu vou buscar os meus filhos à escola e não quero. Depende do que a pessoa valoriza também mais, lá está, mais uma Sim, vez, é o lado humano que sim, vai sempre distinguir quer as opções, quer, lá está, até o recrutamento, é o lado sim, humano sim, que sim, muitas vezes sempre. está em jogo. Pronto, eu estou a ver aqui pelo nosso chat, entretanto, ninguém quis aproveitar e entrar. Eu gostaria de frisar que esta Speed Talk vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, portanto, para mais tarde, quem quiser, portanto, ver e se calhar então também vão surgir dúvidas
e, portanto, mas já pedi autorização à Sandra e vamos partilhar o contacto da Sandra, bem como a apresentação, portanto, será partilhado posteriormente esta Speed Talk, porque muitas vezes sabemos que este tipo Sim, de questões e até de algum tipo de ideia podem surgir posteriormente a este momento. sim. Temos Entretanto, aqui surgiu o, aí outra. exato, num país com PMEs, acha fácil haver esse benchmarking que falou? Sim, sim, acho sim. Primeiro, todos nós conhecemos os nossos vizinhos, mas por acaso agora não querendo puxar a sardinha à minha brasa ou o que seja, nós na Igor fazemos-lo, e já o fizemos, não é? Basta vocês saberem, ok, que funções é que eu quero saber quanto é que recebe quanto é que é o benchmarking, portanto, em termos de salário e benefícios acrescidos. Esta função, aquela e aquela, por exemplo, 3 funções, quero nesta área geográfica ou quero neste concorrente, naquele. E nós temos sempre forma de o fazer, esse benchmarking, e fazemos-lo, não é? Fazemos-lo. E é interessantíssimo fazermos, porque assim consegue perceber o que é que, num contexto mais próximo, estão a pagar. E sim, fazemos PMEs, não há problema nenhum, claro. Muito Eu não bem. estava a falar daqueles benchmarking a nível nacional, que são Nacional, completamente. Não sim, estava a falar desses, porque esses são completamente desfasados da nossa realidade, não é? Aquilo que exatamente, pagam em Lisboa é diferente daquilo que pagam aqui no Norte, não é? Os benefícios em exatamente. Lisboa é diferente do que pagam, dos benefícios que temos no Norte. É diferente fazermos um benchmarking, temos multinacionais e nacionais, é diferente, não é? Estamos a falar de campeonatos diferentes, é diferente fazer um benchmarking numa empresa de 200 colaboradores, é um benchmarking numa empresa de 50, mas o benchmarking tem que ser ajustado à nossa realidade e tem que ser territorial, não é? Tem que ser nesta geografia, para estas 2, 3, 4, 5 funções, para estas entidades que são semelhantes a mim. Aí sim faz todo sentido, sim. Olhar a particularidade do espaço geográfico que nos encontramos. Sim, é muito diferente, sim. Muito bem, eu também acho que neste momento não vou ocupar mais do tempo. Foi muito bom tê-la connosco aqui nesta Speed Talk. Eu é que agradeço. Foi super esclarecedora e abordou um tema bastante importante e que realmente faz parte do dia a dia, quer dos funcionários, quer dos trabalhadores, quer das entidades e dos empregadores. Eu aproveito também para deixar aqui um bocadinho os pontos da nossa agenda, da agenda aqui da Associação Empresarial do Minho, que nós temos no dia 26 de setembro, às 17 horas, no IPCA de Braga, a Business Drink com a NOA e a CRC de Advogados, que vai tratar sobre o tema é Aspectos Fundamentais da Contratação Pública. Depois temos também uma sessão de esclarecimento, dia 27 de setembro, pelas 11 horas, online, portanto, esta será a nível remoto, exclusivo para associados da AEMINHO, que é relativa à iniciativa dos recibos de vencimento. Já mudando para o mês de outubro, mas que é o mês da economia de Guimarães, que terá uma série de eventos em que a AEMIN irá participar, nomeadamente no Business Talks com a Abreu Advogados, sobre o tema ESG e as oportunidades de crescimento de negócio, dia 4 de outubro, às 10 horas, em Guimarães também, a segunda edição, peço perdão, teremos depois este Business Talks é dia 4 de outubro, e depois teremos mais eventos a serem anunciados durante o mês de outubro relativo ao mês da economia. Temos que já reforçar aqui o nosso torneio de pádel interempresas, porque lá está o lado social e o lado complementar ao trabalho também é muito importante. Temos a segunda edição do torneio interempresas de pádel, em conjunto da AEMINHO e a Great Paddle, que vai decorrer de 24 a 27 de outubro, em Vila Verde. Portanto, são assim para já. Nos acompanhem as nossas redes sociais, o nosso Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn para estarem a par de todas as nossas atividades. Mais uma vez, Sandra, muito obrigada. Eu é que Continuação agradeço. Muito de uma obrigada. ótima E o resto da semana. semana. Muito obrigada e então até à próxima Speed Talk. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.